A primeira coisa que vocês precisavam saber era a concentração do ácido clorídrico, tá? Então, o que que vocês fizeram? Eu falei para vocês pesarem uma massa de bórax próxima a 1 grama, eu falei, não precisa se matar para pesar 1 grama, né? Pesa próximo disso, dissolve em água, coloca a laranjada de metila e titula com ácido clorídrico até a coloração vermelha. Lembra que a reação entre o ácido clorídrico e o bórax é 2:1. Então você imagina que um bórax reage com 2 ácido clorídrico nessa reação, tá? Então vamos lá. Vocês pesaram para mim, na média, 1.035 miligramas, isso daqui foi a média de vocês. E o volume médio que vocês gastaram para titular esse volume de bórax foi de 10,43 ml. Certo? Então, você vai escrever que o número de mols de ácido clorídrico é igual ao número de mols de bórax. Aquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês, agora é uma titulação direta. O ácido clorídrico reage direto com bórax, né? Então você vai colocar que a concentração do ácido clorídrico vezes o volume do ácido clorídrico é igual à massa do bórax dividido pela massa molecular do bórax. Tá? Então é só você passar isso daqui para cá dividindo. Você sabe que a concentração do teu ácido clorídrico é a massa de bórax que foi pesada, dividido pela massa molecular do bórax, vezes o volume de ácido clorídrico que foi titulado. Diga. Assim, e por causa da estequiometria da reação, você imagina que o 2 vai ficar do lado do bórax, né? Então, não se esqueçam de colocar o 2 por causa da estequiometria da reação, que é 2:1, certo? Então, deixa eu ver qual que é a massa molecular do bórax. A massa molecular do bórax, é 381 grama-mol. Então, para você dizer a concentração do teu ácido clorídrico, você vai fazer 2 vezes 1.035 miligramas, dividido por 381 grama-mol, vezes o volume que foi gasto na titulação, que é 10,43 ml. Corta o M do ml com o M do miligrama, grama com grama, a tua resposta vai ser mol por litro. Então, a gente tem uma concentração de ácido clorídrico da ordem de 0,52 mol por litro. Uma vez que eu sei a concentração do ácido clorídrico, eu vou usar o ácido clorídrico como um padrão secundário para determinar a concentração do hidróxido de sódio. Então, aqui, isso daqui é o que a gente fez na aula de hoje. Então, você sabendo a concentração do ácido clorídrico, você vai determinar a concentração do hidróxido de sódio. Então, vocês lembram que eu falei para vocês, coloca o ácido clorídrico na bureta. Agora você já sabe que a concentração do ácido clorídrico é 0,52 mol por litro.
Aí o que que eu falei para vocês? Coloquem 10 ml de hidróxido de sódio no LMI e titulem com o ácido clorídrico. Isso daqui é para quê? Para você saber a concentração do hidróxido de sódio. O volume médio que vocês gastaram para titular 10 ml de hidróxido de sódio foi 6,5 ml de ácido clorídrico. Então você sabe que a estequiometria da reação é 1 para 1. 1 mol de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de sódio para dar cloreto de sódio e água. Tá? Então você vai escrever que o número de mols de hidróxido de sódio é igual ao número de mols de ácido clorídrico. Os dois reagentes são líquidos, né? Então, concentração do hidróxido de sódio vezes volume do hidróxido de sódio é igual à concentração do ácido clorídrico vezes volume do ácido clorídrico. Ou seja, a concentração do hidróxido de sódio é a concentração do ácido clorídrico vezes o volume do ácido clorídrico dividido pelo volume de hidróxido de sódio que foi titulado. A concentração do ácido clorídrico a gente descobriu na padronização com bórax. Então você tem 0,52 mols por litro. O volume que foi gasto foi 6,5 ml. Isso aqui é a média da classe, e a classe toda pôs 10 ml do hidróxido de sódio para ser titulado. 10 ml. Né? Então, qual que é a concentração do hidróxido de sódio? Perfeito. Né? Então, a gente põe aqui que esse é o quadro 3. Lembrando que agora a gente está resolvendo o que a gente, com os dados que a gente obteve na aula de hoje, né? Então, a gente chega aqui, então, no quadro 4. Então, você tinha aqui no beckerzinho, você tinha o teu comprimido, você quer saber qual que é a massa de ácido acetil salicílico nesse comprimido. Você colocou 50 ml de hidróxido de sódio de concentração 0,338 mol por litro para reagir com a tua aspirina, com o teu ácido acetil salicílico. Né? Então você tinha o teu ácido acetil salicílico que reage com 2 hidróxido de sódio para dar os produtos da reação. Os produtos não têm qualquer importância para a estequiometria da reação, só os reagentes, né? Então, o hidróxido de sódio que não reagiu com a aspirina, você veio aqui e titulou com ácido clorídrico. Então, depois você vem aqui, na tua bureta continua o ácido clorídrico, você já sabe que a concentração do teu ácido clorídrico é 0,52 mol por litro. O volume de ácido clorídrico que vocês gastaram em média, fazendo aqui a média de vocês, 20,2 ml. Não, 20,85. 20,85 ml. Isso aqui foi a média de vocês. E aqui no LMI, o que você tinha aqui no LMI? Só o hidróxido de sódio que não reagiu. Tá? Então aqui é o quadro 4. Então, a gente vai colocar que o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com a aspirina é o número de mols de hidróxido de sódio que eu tinha inicialmente,
menos o número de mols de hidróxido de sódio que não reagiu. Então, o número de mols de hidróxido de sódio que eu tinha inicialmente é a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Concentração do hidróxido de sódio a gente já determinou utilizando o ácido clorídrico, né? Que é 0,338 mol por litro. E o volume que foi adicionado foi de 50 ml. O número de mols de hidróxido de sódio que não reagiu com a amostra foi o que foi titulado com ácido clorídrico. Lembrando que agora a reação é 1 para 1, né? Então vai ser só a concentração do ácido clorídrico vezes o volume do ácido clorídrico. Então esse daqui é 0,52 mols por litro vezes 20,85 ml. Quanto que é isso aqui então? 0,338 vezes 50? E... Oi? Ah, tá, não, aqui eu multiplico, tá vendo? Mol por litro por ml. Então corta litro com litro, tá vendo? Aí fica em milimols. E a resposta já sai em miligramas. Que eu não sei vocês, quando eu era aluno, toda vez que eu ia trabalhar com zero alguma coisa, eu sempre punha um zero a mais ou comia um zero no processo. Eu não me dou bem com trabalhar com zero alguma coisa. E até vocês, não sei se vocês vão seguir carreira acadêmica, depois fazer uma mestrado, né? As revistas, né, tanto de química quanto de engenharia química, eles falam que não é, tipo assim, você não fala assim, ó, foi utilizada uma massa de 0,023 gramas, sabe? Multiplica tudo por 1000 e fala, ó, utilizei 12,3 miligramas, entendeu? Não fica utilizando o número quebradinho, não, né? Sempre multiplica ele por 1000, que é 10 a terceira, por mi, que é 10 a sexta, na verdade é menos, né? E por nano, que é 10 a menos 9. Então você tem algum resultado que é 0,02. Não. Multiplica tudo por 1000 e representa como M. Né? Ou assim, por exemplo, tinha um artigo que eu trabalhava que a concentração era na ordem de 10 a menos 6 mol por litro. Né? Aí eu colocava a minha concentração é 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Não. Multiplica tudo por 10 a sexta, né, por 1 milhão, e representa tuas concentrações, em vez de 2 vezes 10 a menos 6, 3 vezes 10 a menos 6, como 1, 2, 3 micromol. Né? Então, quanto que dá em milimols? 10? Muito bem. Então, o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com a aspirina é igual a 16,9 milimols menos 10,842 milimols. Quanto que isso daqui dá? 6? 0,58 milimols. Então, lembra que o número de mols de ácido acetil salicílico é igual ao número de mols de hidróxido de sódio que reagiu, dividido por 2 por causa da estequiometria. Então, isso daqui é igual, vou apagar já aqui, já pode pôr que aqui é o quadro de número 5. Então, você já pode colocar que o número de mols de ácido acetil salicílico no seu comprimido é 6,058 dividido por 2, que vai dar quanto? Para você determinar a massa de aspirina no comprimido, é só fazer número de mols vezes massa molecular, ou seja, 3,0
29 milimols vezes a massa molecular da aspirina é 180,1574. Isso daqui vai dar quanto? Quanto? Então a gente achou que tem 545. Então, 46. 546 miligramas de ácido acetil salicílico no nosso comprimido, em média. Né? Em média foi isso que a gente achou. Essa daqui é a média da sala. Então entenderam que é uma volumetria de retorno? Logo na sequência, a gente tem o exercício 12. O exercício 12 é um exemplo também de volumetria de retorno. Tá? Todo mundo já copiou? Então, o exercício 12, que está nessa listinha que eu estou passando aqui para vocês, ele é um exemplo de volumetria de retorno. Tá? Então, aqui é o quadro 6. Então, aqui é o quadro 6. E a gente está resolvendo o exercício 12 da listinha que eu passei para vocês. Ele está falando aqui, o ácido acetil salicílico na aspirina. Você imagina que, por exemplo, tinha um tempo que o pessoal, todo alvejante era que boa, né? Então, alvejante, né, virou a marca, né? Que boa. Pasta de dente, todo mundo usava o Colinos, né? Então ninguém falava, comprar pasta de dente, comprar um Colinos, né? Você acha que o ácido acetil salicílico ele também é conhecido como aspirina, né? Você imagina que o aspirina é o nome do medicamento, mas ele foi tão usado que o pessoal já conhece o ácido acetil salicílico como aspirina, né? Então você tem ácido acetil salicílico no comprimido de aspirina, né? O nosso que a gente fez na aula agora foi a aspirina da Bayer, né? Pode ser determinada hidrolisando-se a quente com base e titulando o excesso de base com ácido, que é exatamente o que foi feito, né? Então as reações agora vocês já conhecem. O que ele está falando? Ele está falando que foi colocado num bekerzinho uma massa de ácido acetil salicílico igual a 274,5 miligramas. Aí eles vieram com uma pipeta volumétrica e colocaram 50 ml de hidróxido de sódio de concentração exata 0,100 mols por litro. Aí eles deixaram essa mistura hidróxido de sódio e ácido acetil salicílico ferver para a ligação acetato ser hidrolisado, para o grupamento ácido ser neutralizado e o ácido acetil salicílico ser completamente dissolvido em solução. O excesso de hidróxido de sódio foi titulado. Então aqui a gente tem a bureta e aqui a gente tem essa mistura, né? Aqui só vai ter
o hidróxido de sódio, que não reagiu, né. Aí ele falou que o hidróxido de sódio que não reagiu foi titulado com ácido clorídrico de concentração 0,21 mols por litro, e o volume de ácido clorídrico que foi gasto nessa o volume de ácido clorídrico que foi gasto nessa titulação foi de 11,3 ml. Ele quer que você determine a pureza de ácido acetil salicílico nessa amostra. Então eu vou marcar 5 minutinhos, eu quero ver vocês fazerem esse exercício e ver se vocês chegam na resposta. Agora é 10h23. A reação com do hidróxido de sódio com o ácido acetil salicílico é sempre 2:1. A reação entre o ácido e o hidróxido, né, vai depender do ácido. Se for ácido clorídrico é 1:1, se for sulfúrico, 2:1. Existem poucos ácidos polipróticos, né, me perguntaram numa aula se existia algum ácido triprótico, né, eu falei: o ácido cítrico". Você imagina que o fosfórico ele pode perder no máximo 2 prótons, ele não perde o terceiro. Não, de jeito nenhum. O fosfato, né, depois que ele perde os 3 hidrogênios, é uma base tão forte quanto o hidróxido de sódio. Então você não consegue desprotonar em meio aquoso, arrancar o terceiro próton do ácido fosfórico. Hidróxido de sódio, 0 mol por litro. O excesso foi titulado com 11,3 ml de ácido clorídrico, 0,21 mol por litro. Uhum.
Já fizeram? Isso, sempre divide por 2, porque 2 hidróxido de sódio reage com 1 ácido acetil salicílico. Oi? Não, é para determinar a porcentagem de ácido acetil salicílico nessa mistura. É 180, 15,74. Quanto? Vai ser por aí. Vai ser bem alta a porcentagem. Alguém mais chegou? Muito bem. Então, vamos finalizar esse exercício. Vai ficar nessa faixa, né. Então, não tem segredo, né, número de mols do hidróxido de sódio que reagiu com a amostra é igual número de mols do hidróxido de sódio que eu tinha inicialmente, menos número de mols do hidróxido de sódio que não reagiu. Então, número de mols do hidróxido de sódio que eu tinha inicialmente é a concentração vezes o volume, né. Então vai ser 0,1 mol por litro vezes os 50 ml, que vai dar 5 milimol. Número de mols de hidróxido de sódio que não reagiram é a concentração vezes o volume do ácido clorídrico. Então, no caso, 0,21 mols por litro vezes 11,3 ml. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ah, tá. Tá bom. 3163? Perfeito. Então, o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com a amostra é 5 menos 231,63. Isso daqui vai dar quanto? 6837 milimols. Então, você imagina que o número de mols de ácido acetil salicílico vai ser igual a 2,637 dividido por 2, que vai dar quanto?
6837. 6837. Isso daqui dá quanto? 1342 milimols. Para você determinar a massa, né, de ácido acetil salicílico, é só fazer 1342 milimols vezes a massa molecular, que é 180,15, né? 15, 15, 1574 grama mol. Isso daqui dá quanto? 241,77. Então, para você determinar a porcentagem, hum? É que eu coloquei era 003, né? Eu pus 03, né? Então o teu deve ter dado mais de 100% de aspirina na amostra. Porque a massa era 274. Se você achou mais que isso, então tem mais que 100% na amostra. Não? Ah, tá. 86%. Não, perfeito. Considerando o valor verdadeiro, né? Então a porcentagem de aspirina na amostra é 241,77 dividido por 2,745 vezes 100. Isso daqui dá quanto? Perfeito. Né? Então aqui o 7. Então o último exercício da manhã de titulação de retorno. A gente pode marcar uns 5 minutinhos também. A gente tem a gente tem aqui um exemplo do calcário, né? Então o exercício ele está falando o seguinte: calcário é uma rocha que consiste principalmente no minério calcita. O calcita é o carbonato de cálcio. O teor de carbonato, né, em 0,543 gramas de calcário pulverizado foi medido pela suspensão do pó em água, seguido da adição de 10 ml de ácido clorídrico 1,396 mol por litro e aquecimento para dissolver o sólido e expulsar o CO2. O excesso de ácido necessitou de 39,96 ml de uma solução de hidróxido de sódio, 0,1004 mol por litro para atingir o ponto final, indicado por fenolftaleína. Determine a porcentagem de calcita no calcário. Então você tem aqui. Então agora a gente está fazendo exercício de número 13. Então, você tem o exercício de número 13. Você tem aqui o exercício de número 13. Ele está falando, então, que você veio aqui no Alemanha e você colocou uma massa de rocha calcária igual a 541,3 miligramas. Então, ele até colocou a reação aqui. Você tem o carbonato de cálcio. Eu lembro que na minha
casa tinha uma pia de mármore, aí uma vez a gente chamou a moça para fazer faxina, ela tentou limpar a pia de mármore com ácido muriático, né, que é ácido clorídrico. Você imagina que o mármore é uma rocha calcária, que tem carbonato de cálcio, né. Então ela jogou, a gente só viu a fumaça levantando, né. Ah, manchou tudo, também esburacou tudo, né, a pia de mármore, né. Então você imagina que o carbonato de cálcio, ele reage com 2H+ para dar cálcio mais dióxido de carbono e água. Você imagina então que você coloca excesso de ácido para reagir e você ferve para expulsar o dióxido de carbono e garantir que a reação toda se completou. Então, ele falou que você coloca na sequência, né, você vem e coloca 10 ml de uma solução de ácido clorídrico de concentração 1,396 mols por litro, bem concentrado, para reagir com o carbonato na tua rocha calcária. O excesso de ácido clorídrico o excesso de ácido clorídrico foi titulado com hidróxido de sódio, né. Então tá aqui a bureta, aqui tá o Erlenmeyer, aqui você está titulando o ácido clorídrico que não reagiu. A concentração do hidróxido de sódio, que foi gasta nessa titulação, era de 0,1004 mol por litro. E o volume de hidróxido de sódio que foi gasto nessa titulação foi de 39,96 ml. Ele quer que você diga qual que é a porcentagem de carbonato de cálcio nessa rocha. A massa molecular do carbonato de cálcio é 100,087. Então vocês podem tentar fazer isso aí também. Agora são 10h41. 10h47 a gente pode começar a resolver. Vamos tentar fazer esse agora. Oi? Ah.
Tá voltando. Hum? $92%? É isso mesmo. Deu. Menos de 5 minutos. Bem rápido a resolução. É, esse daqui é tudo volumetria de retorno, né. Eu percebi que nas outras vezes que eu dei essa disciplina, a gente fez pouco exemplo de volumetria de retorno, aí eu percebi que na prova todo mundo errou o exercício da aspirina, que eu só fiz um exercício de volumetria de retorno. Aí chegou na prova, todo mundo fez volumetria direta quando era para fazer retorno, né. Aí eu falei: "Não, tem que dar mais exemplos, né". Até porque depois todas as titulações é retorno. Depois a gente vai ver a titulação de precipitação, é tudo volumetria de retorno. Ah, a volumetria de precipitação toda ela é volumetria de retorno. Você põe mais nitrato de prata que você precisa para reagir com a amostra e titula o excesso de nitrato de prata, né. É muito utilizado a volumetria de retorno, né. Na volumetria de precipitação praticamente só existe retorno, não tem indireto, né. É perfeito. Então, a gente já tem os dados aqui, deixa eu ver. Então a gente vai colocar que o número de mols de ácido clorídrico que reagiu com a amostra é igual ao número de mols de ácido clorídrico que eu tinha inicialmente, menos o número de mols de ácido clorídrico que não reagiu com a amostra. Número de mols de ácido clorídrico que eu tinha inicialmente é a concentração do ácido vezes o volume, né. Então você vai colocar 1,396 mols por litro vezes 10 ml, que é o volume, né. Então você vai ter 13,96 milimols de ácido clorídrico. O número de mols de ácido clorídrico que não reagiu é o que eu titulei com hidróxido de sódio. Então isso daqui vai ser 0,1004 mols por litro vezes o volume que foi gasto, que foi 39,96 ml. Isso aqui vai dar quanto? Então, da estequiometria da reação, né, a gente já pode colocar então que o número de mols de carbonato de cálcio é igual ao número de mols de ácido clorídrico que reagiu, né, e a gente já pode multiplicar pela massa molecular para ter a massa, né. Então, ó, número de mols de carbonato de cálcio é igual ao número de mols de ácido clorídrico que reagiu dividido por 2, né. Então eu já posso dizer que a minha massa
de carbonato de cálcio na amostra é 4,0119 dividido por 2, né, isso aqui é milimol, vezes a massa molecular do carbonato de cálcio, que é 100,087 grama-mol. Quanto que dá? Ah, tá, gente, eu não subtraí. Eu achei que já tinha subtraído, né? Então você imagina que isso daqui, né, o número de mol de ácido clorídrico que não reagiu, vai dar 13,96 milimols menos 4,0119 milimols dividido por 2, né? Isso daqui vai dar quanto? 9,9? É. 4, esqueci de ligar o carregador. Então, né, a gente já coloca aqui então 4,975. Isso daqui vai dar milimols, né? Isso daqui vai dar a massa de carbonato de cálcio na amostra. Quanto que dá? Miligramas, né? Então, para você determinar a porcentagem, vai dar 97%, né? 92%. Perfeito. Mais um exercício resolvido. Tá voltando o carrinho? Bem, então como ainda tem um tempinho, né? Então agora a gente tem aqui o exercício 7, que é uma titulação direta, né? A acidez do vinho se deve principalmente ao ácido tartárico. Um acadêmico do curso de Engenharia Química titulou 25 ml de um vinho branco com uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, gastando 18 ml de hidróxido de sódio. Qual é a concentração em grama por litro de ácido tartárico no vinho? Vai ser direto. Não, toda vez que eu falar que colocou base e depois titulou, né? Aí você já sabe que é reverso, entendeu? Tipo assim, eu coloquei no Erlenmeyer e titulei, então é direto. Eu coloquei no Erlenmeyer, taquei ácido e titulei com base. Retorno. Eu coloquei no Erlenmeyer, taquei ácido e titulei com base. Entendeu? Lembra que na aula passada a gente fez o leite de magnésio, então colocava ácido e titulava com base.
Na aula de hoje a gente hidrolisou a aspirina com base e titulou com ácido. Então só o fato de eu colocar na aula anterior, a gente pôs ácido e titulou com base. Na aula de hoje a gente pôs base e titulou com ácido. Então você já sabe que é titulação de retorno, tá? Então aqui é o exercício 7, né, só para fazer uma titulação direta agora, né? Então, aqui é o 7. Então, aqui é o 7. Tem aqui a gente tem aqui o hidróxido de sódio, falando para vocês que o hidróxido de sódio é 0,1 mol por litro, e o volume que foi gasto de hidróxido de sódio nessa titulação foi de 18 ml. O que você tem aqui no Erlenmeyer é vinho, né? Você tem um volume de vinho aqui igual a 25 ml. Você imagina que, por exemplo, no vinagre, o principal ácido do vinagre é o ácido acético. Todas as frutas cítricas, o principal ácido é o ácido cítrico, e nas frutas como uvas e maçãs, o principal ácido é o ácido tartárico, né? Seguido pelo ácido málico, mas o principal ácido tartárico, né? O ácido tartárico é um ácido diprótico, né? Então a gente vai assumir que toda a acidez do vinho vem do ácido tartárico, né? A gente vai assumir que tudo que está sendo titulado no vinho é ácido tartárico e vai representar isso com a acidez do vinho. Então a gente vai colocar, eu quero saber a concentração de ácido tartárico no meu vinho, a massa molecular do ácido tartárico é igual a acho que na pergunta é, qual é a concentração, que na verdade eu perguntei para vocês qual é a concentração em gramas por litro de ácido tartárico, né? Mas é quando você tem parâmetro de qualidade do vinho, né? Um deles é a acidez. O pessoal representa como, aí não é gramas por litro, é gramas por 100 ml, né? Mas lembra que eu falei para vocês, é só você dividir por 10. Tem a concentração em gramas por litro, eu quero passar para porcentagem, só dividir por 10, né? Eu tenho 10 gramas no litro, 100 ml eu tenho 1 grama, né? Eu coloquei também um exemplo, mas é nesse daqui, no 7. Lembre-se que a reação entre o ácido tartárico e o hidróxido de sódio, aí eu representei o ácido tartárico como um ácido poliprótico, né? Então, na verdade a gente fazia também isso daqui, né? Eu fazia isso aqui na química analítica. Aí nos anos anteriores, né? Por exemplo, o pessoal que foi calouro agora no primeiro semestre, aí eu fiz a titulação do vinho na química geral, né, para ele já ver como funciona a titulação. E quando a gente fazer a nossa disciplina que é específica, ter mais tempo para outras titulações e para instrumental também, né? Então, a gente tem a massa molecular do ácido tartárico, 150,09 gramas mol. Então vamos lá, qual que é a concentração de ácido tartárico no vinho, né? Aí que eu falei, eu coloquei também, né? Lembra que o ácido tartárico é um ácido poliprótico. Então 2 mols de ácido, então 1 mol de ácido tartárico reage com 2 mols de hidróxido de sódio para dar tartarato de sódio e água. Aí é uma titulação direta. 2 para 1.
É 25 ml, é o volume de vinho que foi colocado para titular. Isso, em gramas por litro. Isso. Ou 0,5%, tá. Então é simples, você coloca que o número de mols de ácido tartárico é igual, até tem até um exercício que é igual no SCUG, sabe. Eu acho até engraçado que os livros de química analítica, eles são desse tamanho, tem 1.200 páginas. Aí quando eu cheguei aqui na FURB, falou que quando eu fosse pôr o plano de ensino, pra eu pôr pelo menos 3 bibliografias, né. Aí eu falo: "Pô, se numa disciplina de 4 créditos vocês conseguissem ver 3 livros de 1.200 páginas, né, vocês formavam engenharia num semestre, não em 5 anos, né". Imagina, cada disciplina você vê tanto assim, 3 livrão desse tamanho, né. Fazia só fenômenos de 4 créditos, eu já aprendia tudo, não fazia fenômenos 1, 2, 3 e 4, né. Cálculo também não fazia, fazia só um cálculo, né. Então, e tem um igual no SCUG, né. Aí nesse exercício do SCUG ele já fala, né, ele fala que existem muitos ácidos no vinho, né. Na verdade, as frutas cítricas, o principal ácido é o cítrico, né. Maçã, uva, né, você tem ácido tartárico, málico, mas o principal é o tartárico, né. Então você representa a acidez do vinho como gramas de ácido tartárico por 100 ml, né. E o ácido tartárico é um ácido diprótico, né, ele coloca a estrutura do ácido tartárico para você ver. Então você tem que o número de mols de ácido tartárico é igual ao número de mols de hidróxido de sódio. Os 2 são líquidos, né, você tem, então o 2 fica aqui. Então você tem 2 vezes a concentração do ácido tartárico, vezes o volume do ácido tartárico, é igual à concentração do hidróxido de sódio, vezes o volume do hidróxido de sódio. Então você diz que a concentração do ácido tartárico é a concentração do hidróxido de sódio, vezes o volume do hidróxido de sódio, dividido por 2 vezes
o volume de ácido tartárico. Então você vai colocar 0,1 mol por litro, vezes o volume de hidróxido de sódio que foi gasto, que no caso foi 18 ml, 25 vezes 2 dá 50. Então, dividido por 50 ml, você tem 1,8 dividido por 50, isso dá quanto? 0,036 mol por litro, né? Então, você imagina que para você passar a concentração de mol por litro para grama por litro é multiplicar pela massa fórmula, né? Então, você vai ou até então para você representar a concentração como gramas por litro, você multiplica pela massa molecular. Então você tem 0,036 mols por litro vezes 150,09 grama mol. Isso daqui dá quanto? 5,4 gramas por litro, que também pode ser igual a 5,4%, certo? Então é isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Pode deixar que eu mando aviso para vocês, que eu vou tentar organizar tudo para a gente fazer aula de espectrofotometria no campus 2, né? Mas eu acho que talvez na aula que vem, como lá não tem quadro, né? Não, mas tem. Depois a gente vai para aula de laboratório. Depois da aula de laboratório, a gente tem aula teórica, né? Mas pode deixar, eu aviso vocês quando a gente for começar a ter aula no meu laboratório, que lá tem espectrofotômetro, tem tudo, né? Porque a gente não, para não ter que sair de lá e voltar aqui, né? A gente já faz a aula experimental lá e volta aqui. Quer dizer, e faz a teórica lá. E faz a teórica lá. Eu aviso que eu tenho que arrumar tudo bonitinho lá, né? Para vocês. Aí se eu não conseguir arrumar, a gente faz mais uma aulinha de titulação. Tchau, tchau. Boa semana. Hã? Pode ser. Pô, até trazer uns vinho vagabundo que tem a parte de estatística também, né? Pô, não, cachaça não. Aí tem na aula de instrumental, né? Que a gente não tem cromatografia gasosa para determinar a cachaça, né? Mas a gente tem o método da fenolftaleína. A fenolftaleína ela não fica rosa, mesmo em meio alcalino se tiver muito etanol. Então a gente mistura, então a gente pega hidróxido de sódio mais fenolftaleína, super roxo, né? Super rosa, e vai colocando as bebidas, né? Aí se depender, aí dependendo do tanto que a cor da fenolftaleína desaparece, você fala que tem tanto de etanol ali, né? E é bom que para a cachaça você não precisa destilar, porque você imagina que você pode determinar o teor por densidade. Só que você imagina que toda a cachaça eles colocam açúcar, entendeu? Então você colocou açúcar ali, você já mudou toda a densidade. Então você tem que destilar para tirar o açúcar e depois determinar pela densidade. E é simples, né? Você determinar a densidade, mas é muito susceptível a erros, tá? Também cachaça dá para determinar cobre na cachaça. É. A cachaça faz um alambique de cobre, né? Mas é bem pouquinho. Você também imagina que o cobre em solução ele é um azul, né? Então você imagina só, ele te dá uma cachaça, vem azul a cachaça. Nossa senhora, tem muito cobre essa cachaça, né? Não, os corote vem tudo coloridinho, aquilo ali é corante, né? Tchau, tchau. Hã?